Satisfação vê-los, casa cheia. Fazia tempo que não vinha de domingo aqui também, né? A Renata, que estava comigo, falou assim, nossa, a última vez que fui ao Portal do Domingo foi antes da pandemia, né? Eu depois disso vim uma vez só, mas é muito pouco para quem vinha toda semana, né? Encontrava, então a gente vai revendo as pessoas, dá um aperto no coração, uma saudade, mas é uma saudade boa, né? A gente revisita, a casa é sempre acolhedora com todos nós, né? E é sempre um motivo de muita alegria poder estar com todos aqui. Alguns rostos familiares, amigos de outras datas e outros novos. Isso é bom, a renovação traz a casa, né? Muitos familiares, como diz o meu pai, né? Portal da Luz é uma grande família, algumas consanguíneas, outras por afinidade. E é sempre um grande desafio estar aqui, a ponto de eu ter ficado nervoso hoje. Mas tá bom, já melhora, né? Ontem ainda um espírito falava, né, no final do trabalho, falou assim, para mim foi dada a incumbência de encerrar o trabalho, eu não estou muito acostumado com isso, eu não sei falar tão bem quanto os outros falam aqui, não sei. E começou a desembestar a falar, não parava mais. Minha mãe falou, ainda bem que, né, já aprendeu, né? Quem sabe até o final da manhã, um pouco antes do meio-dia, a gente já está bom nisso, né? Bom, antes de mais nada, eu preciso ressalvar 2 pontos a respeito da lição que vou ler essa manhã, que vamos tratar essa manhã. E o primordial é que ele representa apenas um entendimento momentâneo sobre a lição, não é? A lição do Evangelho, ela se renova a cada instante, a cada leitura, a cada momento em que um irmão faz uma leitura, interpretação e aplicação, o Evangelho se renova, não é? Então, essa mesma lição que vamos tratar esta manhã aqui, representa várias interpretações possíveis. Cada um de nós, quando a lemos, em diferentes momentos da vida, podemos ter uma interpretação. Eu mesmo já tratei dessa lição aqui no passado, com uma abordagem distinta da que vou abordar hoje. Isso representa que houve uma mudança de entendimento. Não que está vendo a verdade agora ou a contrariedade em relação a algo que foi dito antes, não é? Então, há espaço para interpretação de várias formas. Nós podemos ler as passagens evangélicas com vários olhares. A gente pode olhar com um olhar religioso, olhar psicológico, sociológico, econômico, e assim vai. O que não quer dizer que o outro esteja errado, não é? Então, é essa a primeira ressalva que faço. E a segunda é que representa um entendimento pessoal, não é? Baseado em estudos, baseado em opiniões de outros autores, mas que não representa, portanto, o prestígio da verdade ou que isso vá desmentir quem diga o contrário. Tá bom? Esse é o objetivo, não é, portanto, levantar polêmicas. Eu vou tratar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, em especial o seu item 11. O item 11 que vai dizer, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Os irmãos vão se lembrar da passagem a que se refere, né? Nós estamos falando da passagem da mulher adúltera. E eu quero fazer a análise em relação a alguns pontos e tentar extrair dessa análise aquilo que é aplicável a nós de uma forma direta para o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento e aquilo que pode ser útil. Como de outras formas, de outros momentos, os irmãos têm a liberdade de interromper, têm a liberdade de perguntar, têm a liberdade de discordar e expor o seu fundamento, né? Fiquem muito tranquilos quanto a isso. Sei que normalmente não se costuma fazer esse tipo de interrupção, mas para mim não há problema nisso, né? Não estou dizendo que isso seja algo genérico que pode ser aplicado em todas as palestras que aqui ocorrem, porque cada orador que aqui está pode ter seus hábitos, pode ter a sua forma de trabalhar. De minha parte, concedo-lhes a liberdade de interromper a qualquer momento, tá bem? Quanto a isso, fiquem tranquilos. E agradeço pelos olhares, agradeço pela atenção, agradeço pelos sorrisos que se escamoteiam atrás dessas máscaras aí, que a gente, embora não veja nos lábios, vê nos olhos, né? Então, isso é um motivo de muita alegria e me dá um certo conforto para aqui estar. Mas vamos ao trabalho.
No Evangelho, Kardec ressalta 2 trechos evangélicos extraídos dos Evangelhos de Mateus. E o primeiro dele diz: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a própria consequência do desenvolvimento do tema. Mas a gente já entendeu que o preceito que tomamos essa manhã é sobre o julgamento, né? A gente vai tratar disso. É curioso um juiz vir aqui e falar não julgar, né? Vocês vão falar, tá de maldade, né? O cara não quer trabalhar, né? Ele é pago para julgar e agora me falar não julgar? Eu vou anotar esse item aqui, quando a corregedoria for lá e falar assim, está em atraso a sentença, eu vou falar, leia Mateus capítulo 24, né? Eu vou falar para ele, né? Mas aí vem a sequência que eu acho que é o ponto forte, né, dessa lição aqui, que é aquele que eu quero me pausar um pouco mais e extrair algumas coisas. Não quero fazer pausadamente, por isso trouxe hoje o texto como leitura e suporte. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter do que o acusar. Então já entendemos o cenário. Jesus estava diante do templo, ensinando aos seus irmãos, ensinando aos discípulos, aos seguidores, quando chegaram fariseus e escribas, representantes, portanto, da lei de Moisés, conduzindo uma mulher a que acusaram, foi pega em adultério, e na lei está escrito que é necessário lapidá-la. Aqui eu parei para extrair da lei, que ele estava se referindo, para a gente saber o que estava dizendo essa lei, né? E a gente vai encontrar isso no livro Levítico de Moisés, né? Uma das obras do Pentateuco, de Moisés. No Levítico a gente vai encontrar no capítulo 20, no item 10, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Essa é a lei, não é? Então vejam, se um homem cometer adultério com a mulher do próximo, ambos têm que ser executados, assim dizia o livro de Moisés em Levítico. Então qual era a armadilha que estava sendo programada aqui para Jesus? A armadilha era o seguinte: a lei romana que vigorava na época de Jesus dizia: apenas o Império Romano tem o direito de executar criminosos. Essa é a lei que vigorava, não é? Enquanto que a lei de Moisés dizia que quem fosse pego em adultério teria que ser executado. Quando eles propõem o dilema a Jesus, eles esperam que Jesus escolha um lado, para dizer: olha, não pode executar essa mulher não, porque a lei romana diz que só eles têm a autoridade da execução. Com isso, Jesus estaria contrariando a lei de Moisés. E aí, pano para manga para discussão, era o que eles queriam. Ou Jesus diria: cumpra-se a lei. E aí, neste caso, Jesus estaria violando o Império Romano e seria executado por causa disso. Essa era a armadilha que estava posta para Jesus, e Jesus, é óbvio, entendia disso. Na sequência, a gente vê. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o seu dedo sobre a terra. Como continuasse, me perdi. Aqui, ó. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: que aquele dentre vós que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra. Jesus estava lá ensinando, veio com a pergunta da armadilha, esposa, mulher, adúltera,
Jesus entendeu, abaixou-se, escreveu com um dedo na areia, na terra, e propôs, né? Estava lá escrevendo, e eles insistiram, e aí? Qual é a sua opinião sobre isso? E ele fez aquela pergunta que é famosa, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Antes de fazer a pergunta, tem um movimento de Jesus aí, não é? Qual que foi o movimento de Jesus? Se abaixou e com o dedo começou a escrever na terra. É óbvio que a gente vai encontrar diversas conjecturas sobre o que isso representa no momento daquele fato ocorrido. Né? Eu estou olhando para esse episódio e destacando algo que eu acho interessante e relevante e um ensino para nós. Outros vão destacar de outra forma. E volto a dizer, ressalvando, não há certo, não há errado, há interpretações. E aquelas que nos convêm, a gente pode adotar, quando fundamentada, é óbvio. Né? O que eu vejo nessa situação? Jesus está sendo desafiado, não está? Ele quer ser colocado em perigo por aquela armadilha que armaram para ele. Quando ele abaixa, começa a escrever, nós temos aí duas possibilidades muito próximas, muito verossímeis. A primeira, e essa que me encanta, quando alguém vem e te propõe alguma coisa, normalmente, qual é a nossa reação? Retrucar, não é? Responder, é reagir. Exato, é reagir. As pessoas vêm, o que você acha disso? Aí você já é tomado de uma emoção e já raqueta, né? Já dá a resposta. E Jesus não. Ele para, começa a escrever, ele toma um tempo para si. Eu vejo dessa forma, Jesus tomando um tempo para si. Mais do que tomar um tempo para si, porque ele tinha, né, o domínio das emoções, ele tinha o domínio dos fatos, ele tinha o domínio das intenções. Aquilo faz com que a plateia, com que os acusadores tenham que esperar. Tenham que esperar. E se alguém chega correndo, esbaforido, né? Alguém chega aqui esbaforido, e se você fala assim, a pessoa vai parar, não é? Vai diminuir aquele anseio. Então, eu vejo nessa representação de Jesus. Estava conversando com a Renata sobre esses trechos ontem, né, trocando opiniões e tudo mais, e a Renata falou uma coisa muito interessante. Né, ela coloca a veia artística de Jesus. Né, um artista vendo o outro. Né, ela coloca assim, Jesus era um grande artista também. Um grande professor, um grande psicólogo, um grande mestre, mas um grande artista também. E ali uma veia teatral. Ele cria um personagem naquele movimento. Né? E muitas vezes a gente, no movimento, na representação, como ela expôs, passa uma mensagem além da verbal. Além do escrito, além do discurso, está na expressão. Isso foi comprovado essa manhã aqui. Isso foi comprovado essa manhã aqui. E os irmãos devem ter percebido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não é? Alguém se lembra de qual foi o cunho, a essência da mensagem que a Manu leu? Hã? Renovação. Mas assim, no público geral, a essência da mensagem, as palavras que foram ditas. Hã? Trabalhar a vida, sim. Mas vocês têm a lembrança do texto? Não. Alguém se sentiu mal enquanto ela estava lendo? Então vocês conseguem perceber representação daquelas crianças aqui reunidas, o desafio, as peculiaridades de cada um, a postura de cada um, trouxe para a gente, espectadores, uma sensação de bem-estar, uma sensação de alegria,
uma sensação de sorriso, na verdade. Não é? Uma sensação de, puxa, que legal essa cena. E o discurso em si não era o essencial. Era o essencial, é óbvio que era o essencial. E digo mais, está gravado no inconsciente de cada um de nós. Porque esse é um fenômeno. Quando a impressão chega, tudo o que está acontecendo é gravado no nosso inconsciente, sem que a gente perceba. Então, cada um de nós, naquele gesto de representação das crianças, da Manu, todos nós tivemos uma emoção de alegria, de candura, de pureza. E isso abriu os nossos corações. E a mensagem entrou no nosso inconsciente sem que fosse pela letra, sem que fosse pelo discurso. Jesus também fazia isso, como ninguém. Ele sabia representar, ele sabia atuar. E aquele gesto de agachar e começar a escrever tem um pouco disso. Como tem também interpretações que dizem que naquele momento Jesus estava escrevendo determinadas coisas. E alguns até conseguem entender o que estava sendo escrito por Jesus, com suas razões ou sem razões. Né? Uma delas, por exemplo, eu falo já, senão eu perco muito tempo. Que aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Aqui, para mim, nessa manhã, a essência do ensino. A essência do ensino. Independente de tudo que a gente vai acrescentar, dos argumentos que a gente vai tratar, essa é a essência do ensino para mim. E não é a que normalmente eu falo. Não é normalmente a que a gente ouve. Não é a interpretação que normalmente se reproduz. Hoje, quando eu leio, no meu momento de vida, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, eu vejo que Jesus está nos convidando para um movimento de autorreflexão. É óbvio que essa mensagem surtiu um efeito prático de defender a adúltera, surtiu o efeito prático de que os agressores se recolhessem, surgiu o efeito prático de que, olha, não julguem, porque vocês também podem estar sem pecado, que é o ensino que se propaga até hoje na religiosidade. Mas nós temos que também perceber que quando Jesus fala assim, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, ele está fazendo um convite, ele está nos persuadindo a que nós façamos a autoavaliação, a autorreflexão, para que nós mergulhemos no nosso mundo interior. Esse que eu acho o convite de Jesus nessa frase. Nós somos sempre tomados pelo mundo exterior. Na maior parte das vezes, nós agimos por causa, para e pelo mundo. Normalmente, nós estamos conduzindo os nossos atos para satisfazer um anseio, uma imagem ou uma necessidade do mundo exterior. Muitas vezes eu vim aqui nessa frente com o objetivo de passar uma mensagem para o mundo exterior, para o público exterior, encarnado e desencarnado. Muitas das vezes a mensagem foi preparada pensando que poderia ser útil a que aquela pessoa, ou que aquele grupo de pessoas pudessem ganhar com essa informação, evoluir com essa informação. Mas o Evangelho não foi feito para o outro. O Evangelho não foi feito para o outro. Jesus entregou o Evangelho para cada um de nós. Jesus, quando propôs as máximas, quando propôs as parábolas, entregou na mão de cada um de nós. Não precisou nem de carteiro, nem da Sedex, nem do Mercado Livre, ninguém. Ele entregou na mão de cada um de nós. O que quer dizer? Que todos os ensinos que eu leio no Evangelho
são direcionados para mim. Para mim. E que hoje eu vejo que a melhor conduta ao repartir, e nada mais é do que isso, ao repartir reflexões, não é ensinar, não é convencer, não é demonstrar. É apenas repartir mesmo. Aquilo que eu entendi e que é útil para mim neste momento do Evangelho. Então eu lhes digo que nessa passagem, o que há de muito útil para mim hoje é fazer esse movimento de autoconhecimento. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado, eu preciso conhecer em mim, Alain, se eu tenho pecados. E o que isso representa? Que tipos de pecado? E se eu reconhecer que sim, eu tenho pecados, eu quero ir além. Porque não basta para mim saber se eu tenho pecados, até mesmo porque seria chover no molhado. Mas agora eu quero saber o que significam esses pecados. Eu acho que esse é o grande convite que Jesus está fazendo nessa passagem. Nós sabemos que vivemos um mundo de provas e expiações. Nós aprendemos com Kardec, com os bons espíritos, que um mundo de provas e expiações é aquele que existe o predomínio do mal. Nós sabemos, portanto, que aqui estão encarnados os seres, a parcela da humanidade que ainda está na ignorância, que ainda não tem atitudes coerentes com as leis divinas, que ainda desvia o seu olhar, as suas condutas em relação aos ensinos de Jesus, que ainda não entendeu que a melhor conduta não é aquela que atende aos anseios da carne, aos anseios da matéria, aos anseios dos interesses pessoais, mas que a melhor conduta é relacionar-se com o outro, trocar com o outro o que há de bom, dialogar. E dialogar significa ouvir o que o outro tem a dizer e aprender com o que o outro tem a dizer. Expressar o que está entendendo no momento para que aquilo seja um contributo para o outro, mas ouvir o que o outro tem a dizer. Relacionar-se significa, sim, trocar experiência com o objetivo de ambos crescerem. Esse talvez o maior convite que Jesus faz quando fala: atire a pedra quem estiver sem pecado. Visitar o mundo íntimo. E quando visitamos o mundo íntimo, nós vamos chegar a conclusões bem interessantes. Bem interessantes. Na passagem do Evangelho, na continuidade, ele diz: depois, se abaixando de novo, continuou a escrever sobre a terra. Olha lá Jesus. Ele tinha baixado naquela perspectiva minha de entendimento. Dá o tempo de pensar, não reagir, planeje a resposta, seja inteligente no que vai expor. Você não contém a ansiedade do outro se não fizer alguma atuação. E depois ele abaixa de novo. Ele faz a pergunta e abaixa de novo. E aí que eu vejo, na coerência daquilo que penso, ele dá o tempo do outro também. Na primeira vez que ele baixa, ele dá o tempo para ele. Na segunda vez que ele abaixa, ele dá o tempo para o outro. Será que a gente faz isso? Será que a gente atribui ao outro o tempo dele? Quando a gente fala para os nossos filhos: não faça isso. Olha, faça aquela coisa. Sem julgamento a respeito dos comandos que estão sendo dados ou não, a gente quer que o nosso filho faça o quê? Imediatamente aquilo que eu estou determinando. Seja o sim ou seja o não. Mas a gente dá o tempo para ele entender aquilo. A gente dá o tempo para que aquilo seja apreendido, captado, interpretado, raciocinado. E eu falei só dos nossos filhos. Mas a gente faz isso para o nosso subordinado, a gente faz isso em relação a quem está nos atendendo numa loja, num supermercado, a gente faz isso em relação aos nossos amigos, quando a gente faz uma pergunta e quer a resposta, quando a gente se magoa quando a resposta não vem do jeito quando a gente quer, a gente dá o tempo do outro. A natureza diz que entre o plantio e a colheita há várias estações. Há várias estações. E Jesus sabe disso. Jesus faz isso quando ele baixa pela segunda vez. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro,
Os velhos saindo primeiro. Aqui eu paro de novo. Uns saíram primeiro. Uns saíram após o outro. Os velhos saindo primeiro. Para mim, isso daí representa muito claramente a maturidade. A maturidade. Quando Jesus faz o convite, olha para dentro de você. Vai no seu interior. Analisa se você tem pecados antes de olhar para a adúltera. Quem é que tem mais habilidade de fazer isso? Não é? Aqueles que estão maduros. Aqueles que já saíram da ilusão. Aqueles que já saíram do movimento reativo do povo, do mundo, do externo. Aqueles que já perceberam que as palavras, como os remédios, precisam ser dosadas. Aqueles que já têm, portanto, maturidade. E é por isso que eles saem primeiro. Porque eles já têm essa capacidade introspectiva. E a psicologia vai nos ensinar que a partir dos 40, né, que é aquela fase, né, inicial, marco da vida, né, o povo diz que a vida começa aos 40. Né, essa é a máxima popular. A psicologia identifica que é a idade coincidente com o meio termo da vida, né? O meio termo da vida. Mais ou menos como se fosse assim, metade da vida a gente constrói quem nós somos. Não é? Na primeira metade da vida a gente constrói quem nós somos. Quem nós, na verdade, não somos. Quem nós aparentamos ser. E na segunda metade a gente destrói quem a gente achou que era. Para reconhecer quem nós realmente somos. E os mais velhos já estão nessa idade, de buscar o interior. Há alguns jovens que já estão nesse movimento. Eu, por exemplo. Nesse momento eu inaugurei, né? Mesmo com 28 anos, já quero buscar esse movimento. Por isso os velhos saem primeiros, né? E o tempo também passa. E assim Jesus permaneceu só com a mulher. Tinha uma multidão. Jesus permaneceu só com a mulher. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus respondeu: eu também não vos condenarei. Para de novo. Jesus está falando sobre o quê? Jesus está falando sobre não julgar. Não era esse o ensino? Jesus está fazendo um convite de vai para dentro de você que está acusando. Você que está acusando o seu irmão, a sua irmã, você que está vendo aquele político corrupto, você que está vendo aquele chefe rigoroso, você que está vendo aquele subordinado vagabundo, vai para dentro de você. Esse é o convite que Jesus está fazendo. Julgar, não. Não julgar o outro. Autoanalise você. Jesus está propondo essa ideia. Diante disso, diante dessa proposta, haveria sentido, coerência, se Jesus condenasse a mulher? Óbvio que não. E se tem uma coisa que Jesus não é incoerente. Ele é coerência em todos os seus ensinos. Ele não é contradição como nós somos. Ele não é hipócrita. O hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. Aquele que sabe o que deve fazer, mas faz a coisa diferente. Jesus não era hipócrita, ao contrário. Era aquele que ele mais combatia, era o hipócrita. Ele estava ao lado do ladrão, ele estava ao lado do adúltero, ele estava ao lado dos leprosos, ele abraçava todos, mas ele não se relacionava com hipócritas. Hipócritas, ele acusava. Então não faria sentido nenhum Jesus passar o sermão na mulher. Alguém aqui gostaria de passar o sermão em alguém?
Quando vier a vontade, lembra Jesus, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus era coerente, portanto não faria sentido nenhum que ele passasse sermão em alguém. E aí eu volto naquela opinião das pessoas que dizem que quando Jesus estava escrevendo, ali Jesus estava apontando, fulano de tal roubou não sei o que no mercado. Fulano de tal acusou injustamente alguém. Fulano de tal prestou falso testemunho, que era o que talvez ele estivesse sendo escrito ali, e as pessoas, diante daquilo, tiveram um choque de realidade. E eu digo, Jesus não fez aquilo. Não seria coerente. Não seria coerente. Né? Não vejo como, embora respeite aqueles que entendem, e acho até interessante e bonito essa opinião. Né? Mas não faz sentido. Por isso que eu falei que ia voltar naquele assunto depois. Estaria acusando, seria incoerente. E aí a frase mais esperançosa. Ide, Jesus falando ainda para a mulher, ide, e no futuro não pequeis mais. Precisa mais. A mulher é trazida, exposta, publicamente, uma falta. Não se fala direito o que é esse adultério, com quem foi, não é? Então há várias reflexões sobre isso, eu acho que não é relevante para amanhã. Mas aquela situação já é em todo vexatória e de grande sofrimento para aquela mulher. No livro Boa Nova, a gente vai encontrar essa mesma passagem narrada pelo espírito Humberto de Campos. Para quem não conhece a obra, aproveite ainda esse restinho da encarnação e vai ler. Vai ler. Não deixe de ler a obra Boa Nova. Espírito Humberto de Campos, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Ali, o espírito Humberto de Campos tem a oportunidade de pesquisar nos arquivos da espiritualidade as passagens de Jesus. Esses momentos marcantes do Evangelho, Humberto de Campos tem a oportunidade, no plano espiritual, consultar e rever esses fatos. Não me pergunte que tecnologia foi usada, porque eu não sei. E ele também não conta. Mas, revendo esses fatos, ele traz aquilo que se passou, faz reflexões sobre, e é um grande aprendizado do Evangelho. E tratando dessa passagem, quando ele fala dessa mulher adúltera, ele expõe o diálogo de uma forma mais completa. Aquilo que se seguiu a essa passagem, de Jesus conversando com os apóstolos, com os seus discípulos, depois que aquilo se passou. Né? E os discípulos teriam falado, mas por que o senhor fez assim? A lei não estava assim. E Jesus, comentando com eles, fala, olha, alguém de vocês aqui sabe o que levou essa mulher ao adultério? Ali na passagem, eu não vou contar em minúcias, porque eu sei que vocês vão ler e não vão querer spoiler, não é? Mas ali ele está falando assim, vocês sabem o que essa mulher passou? O que levou a essa situação? O que ela sentiu quando ela estava lá? Ela já sofreu o bastante. Ela não precisa de outra pena, ela já sofreu o bastante. Então Jesus fala, ide, e no futuro não peques mais. Jesus, naquele momento, acolhe a condição humana daquela mulher. E quando ele trata dessa forma e diz, olha lá para o futuro, ele fala, no futuro. Porque até hoje nós pecamos. Até hoje nós erramos. Até hoje, até aquele momento, aquela mulher estava no equívoco. E Jesus fala simplesmente, ó, no futuro, entrega para ela o futuro. Entrega para ela o comando da própria vida. Ele não está dizendo, vem comigo, vem aqui que eu vou cuidar de você, eu vou te levar até o reino dos céus. Não, ele está entregando para ela a responsabilidade da vida e fala, ide, cuida, não peca mais. No sentido de, você é responsável pelos seus atos. Você não importa o que fez até hoje, está escrito ali embaixo. Várias vezes, não importa o que você fez até hoje. O que você fez até hoje te trouxe aqui. Bem ou mal, com dor ou sem dor, tremendo ou não tremendo, você chegou aqui. Mas você pode ir além a partir de agora. No futuro, não peque mais.
Você não pode mudar o que passou, mas você pode construir o novo por vir. E Jesus já dava essa mensagem para aquela mulher. Uma esperança, uma consolação. Diante da falta, Jesus não está aprovando a falta. Não está dizendo, ó, você errou, mas está certo o que você fez, porque aquele cara mereceu. Não. O que ele está dizendo é, o ser humano que errou merece muito mais. Ele não acolhe a falta, mas ele ama aquele que falta. Ele justifica. Ele é misericordioso com o que falta. Porque ele reconhece a condição humana. E é disso que eu quero falar nos próximos 5 minutos. A nossa condição humana. Quando Jesus nos convida para essa autorreflexão, para quem não sabe, já acabou, tá? Quando Jesus nos recomenda a autorreflexão, quando nós fazemos esse exercício, não é simples. Não é simples. Primeiro tem que ter vontade. Primeiro tem que ter vontade. Eu quero realmente olhar para dentro de mim? Eu quero realmente reconhecer em mim as fragilidades? Eu quero reconhecer em mim as virtudes? O que eu tenho de bom e o que eu tenho de não bom? Eu quero, é vontade. Primeiro momento, é despertar essa vontade. Nós já entendemos a importância disso. Na lição, Jesus nos comanda, nos recomenda e nos persuade a olhar para dentro de nós. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, nas suas perguntas finais, a famosa 919, Santo Agostinho também nos convida ao autoconhecimento. Os Espíritos nos recomendam o autoconhecimento. Então nós entendemos a importância. É preciso incendiar essa vontade, ampliar essa vontade de fazer essa busca. Para aqueles, que não é o meu caso, já atingiram os 40 anos e já perceberam a necessidade da busca de quem é realmente, alimenta essa chama. Vai buscar isso. Vai buscar isso. E digo em seguida, não é algo fácil. Além da vontade, é preciso um segundo ingrediente: coragem. Tem uma música da minha adolescência que fala coragem para encarar, coragem para frente a frente e eu no espelho. Ixi, agora eu fui contraditório com o que eu disse, né? Eu disse que não tinha 40 anos e essa música deve ser de 1980 e tanto. Entreguei o ouro, né? Jesus, desculpa, eu não tenho a mesma coerência que o Senhor. Mas ela fala, coragem para encarar frente a frente e eu no espelho. Por quê? Quando o olhar é sincero, quando a busca é verdadeira, nós vamos encontrar muitas coisas ruins. Muitas coisas distorcidas em relação àquilo que falamos, em relação àquilo que pensamos, em relação àquilo que fazemos. E é triste esse encontro, é doloroso esse encontro, mas é necessário. Porque neste encontro, quando percebemos os nossos defeitos, percebemos aquilo que fazemos de contraditório, se nós mantivermos a coragem, nós podemos dar o próximo passo. Aquilo que tem de nocivo em mim, que origem tem? O que isso representa? E eu vou dar apenas um exemplo. Como diz as obras que dão lá na novela, né? Essa é uma obra de mera ficção. Qualquer coincidência entre fatos e personagens nada mais é do que mera coincidência. Não estou falando de ninguém. A cena, o ser é abstrato, embora muitos vão se encontrar lá. Vamos dizer que uma determinada pessoa vem e faz conosco um comentário maldoso. Tá bom? Imagine a cena, estamos lá, refletindo, conversando, batendo um papo, chega alguém e faz um comentário maldoso sobre alguém. Efeitos possíveis. Primeiro, e mais corriqueiro, você ouve, gosta do que ouviu e alimenta o comentário. Ou seja, a fofoca que veio, agora tem novos partidários. E às vezes,
naquela ânsia de ser o que aquilo representa, porque convenhamos, é ou não é comum esse gesto, esse ato, de um falar mal do outro. Seja verdade ou seja mentira, não é importante, mas é o que se faz. Convenhamos, e eu quero sinceridade dos irmãos. É comum, infelizmente é comum. É comum também, diante desse episódio, aquele que está ouvindo continuar a conversa. É mesmo, você não sabe, além do mais disso que você está falando, eu fiquei sabendo por fontes seguras. Porque o primo do cunhado da minha irmã, que trabalha com o filho, que é o vizinho do ascensorista que trabalha junto com ele, disse também isso, aquilo. Não é? E a gente alimentou. Muito bem, para a cena agora. Primeira opção, parou a cena. Vamos lá. Essa pessoa que sou eu, que fiz esse comentário em seguida, cai em si com Jesus, lembra da palestra e fala, atire a primeira pedra. Opa, lembrei daquilo que o Alan falou, que sou eu, o Alan. Por que eu fiz isso? Por que eu dei guarida, por que eu acolhi e alimentei a fofoca? Aí no mergulho para dentro, porque a fofoca, a maledicência, ainda está dentro de mim. Porque se eu não fosse maledicente, aquilo não me atrairia. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu sei que alguns vão quebrar minha perna, vão falar que é verdade, tudo bem, mas a grande maioria vai entender. Alguém gosta de jatobá aqui? Alguém gosta de jatobá? Eu sei que tem 3 aqui que gostam. 4. Já sei 6. Falei que iam 7, falei que iam quebrar minha perna. 8, pronto. Daqui a pouco eu retiro a pergunta. Mas o fato é, a grande maioria de nós não conhece jatobá. Não conhece jatobá. Por quê? Porque aquilo não faz parte da sua dieta. Aquilo não lhe agrada. Aquilo não lhe toca os sentidos. Se fosse importante o jatobá para mim, eu ia conhecer, saber, buscar, plantar, talvez, cultivar, consumir. E a fofoca? A fofoca é o jatobá. A fofoca é o jatobá, que para mim ainda é alimento, ainda satisfaz, e me interessa, e eu planto, e eu rego, e tudo mais. Nesse sentido, eu percebo, mergulho interior, que aquele erro, aquela distorção da lei de caridade ainda está aqui. E aí, eu perco a autoridade de falar mal de quem fofoca. Sim ou não? É só até as 10, né? Fiquem tranquilos. Não vai doer nada depois das 10. Aí, é o primeiro estágio da análise. Não para aí, não. Não para aí, não. Isso só fala de um efeito da sua personalidade. Um efeito. Gostar de fofoca. Mas ainda não é a causa. Mergulhe um pouco mais. Mergulhe um pouco mais e pergunta: por que a fofoca ainda faz parte do meu repertório? Por que a fofoca ainda me agrada? E aí talvez você se pergunte, constate, reflita, depois de muito pensar, conversar, estudar e analisar, você chega a uma segunda conclusão. Quando eu faço fofoca de alguém, eu tiro o valor que essa pessoa tem em relação a mim. Entendem isso? Ou é muito abstrato? Quando eu falo mal de alguém, o que eu estou fazendo? Aquela pessoa não é tudo isso que parece. Ou seja, você meio que desmascara aquela pessoa, ao seu olhar, hein? Então, na verdade, o que está por trás da fofoca, o que seria, neste caso? Neste meu caso, rebaixar o outro. Eu não faço a fofoca pela fofoca. Eu faço rebaixar o outro, apontando, ele tem defeitos, ele age errado. Ele erra muito, ele peca. O Evangelho fala em peca. O segundo momento da análise, a fofoca está em mim.
E eu faço isso porque eu quero rebaixar o outro. Mas não para aí, não. Não para aí, não. Isso não é a causa. Isso ainda é efeito. Querer rebaixar o outro ainda é efeito de alguma coisa. Continua a pesquisa. Pô, Alain, mas já doeu. Doeu saber que eu sou fofoqueiro. Doeu saber que eu sou fofoqueiro porque eu quero rebaixar o outro. Mas tenha coragem. Tenha coragem. No final você vai ver que vai ser legal. Vai ficar mais leve. Por que, pergunte-se, eu quero rebaixar o outro? O que vocês acham? Porque eu quero ser maior que ele. Então nós estamos falando do quê? Vaidade. Nós estamos falando de orgulho. Quando eu rebaixo o outro, eu aumento o meu prestígio. Então, ainda atrás do interesse de rebaixar o outro, existe a vaidade. Existe o orgulho. Mas não para aí, não. Continua, agora você já foi longe. Você está no meio da maratona. Você está no meio da maratona. Por que você tem essa tendência de ser vaidoso, orgulhoso? Por que você quer ser maior do que o outro? Porque você não aceita que você é vil, que você é ignorante. Você quer ser quem você não é. Em outras palavras, você não aceita, eu não aceito, que eu sou muito, muito desprezível. Muito desprezível. Carrego ainda muitas moléstias. Muita coisa está errada aqui dentro ainda. A ponto de eu não conseguir aceitar que eu sou esse desprezível. E quero mostrar uma imagem que eu não sou. Eu quero ser maior do que eu sou. Isso se chama orgulho. E para que isso aconteça, eu tento abaixar o outro. E o que eu escolho para fazer isso é a fofoca. A causa ainda está, portanto, na não aceitação de quem você realmente é. E quando eu faço essa análise, eu passo a respeitar ainda mais a personalidade que foi Francisco Cândido Xavier. Eu nunca tinha entendido direito por que ele se portava da forma como ele se portava quando se referia a si mesmo. E os irmãos vão se lembrar, quando Francisco Xavier era elogiado, quando Francisco Xavier era aclamado, normalmente ele falava, eu sou um cisco. Eu não sou nada disso, eu sou um cisco. Não é? E eu quando olho, ouço essas respostas e vejo essas posturas, felizmente, ouvia essas posturas, eu falava, poxa, por que será que o Chico Xavier faz isso? Ser humilde não é você se rebaixar. Ser humilde é você reconhecer quem você é. É você aceitar as suas fragilidades, é você falar das suas potências, é reconhecer não querer ser mais do que é, nem menos. Por que o Chico Xavier fala, portanto, que ele é um cisco, sendo que a gente sabe que ele é bom? Porque ele se conhecia. Porque ele não tinha medo de mergulhar na sua condição humana. Ele sabia que ele via um mundo de provas e expiações. Ele sabia que ele era frágil. Ele sabia que, se não fosse a condição encarnatória dele, a forma como ele viveu, a forma como ele foi criado, no que ele trabalhou e tudo mais, ele poderia ter falhado. Então ele sabia quem ele era, ao passo que eu ainda estou iludido. Então o convite que Jesus faz a cada um de nós, e eu repito essa manhã, foge das convenções. Deixa de querer ser quem você não é. Não se preocupa tanto com o que o outro pensa a seu respeito. Não exiba virtudes que você não tem. Alain, não fica falando o que você não sabe. Alain, não julgue quem você não conhece. Alain, não propague discórdia. Alain, as eleições vêm aí. Permita o diálogo. Alain, ouça. Alain, seja gentil.
Alain, não se preocupe tanto em ser perfeito, porque você é imperfeito. Você vive num mundo imperfeito. Você não é nada além dos seus irmãos, Alain. É o convite que Jesus faz. E quando... Essa é a boa notícia. Eu gosto de terminar com boas notícias. Quando eu concluo isso, a vida fica mais fácil. Muito mais fácil. Sabe por quê? Eu já não tenho mais a preocupação de acertar a palavra que o outro quer ouvir. Eu não tenho mais a preocupação de postar a foto que o outro vai curtir. Eu já não estou mais preocupado se o outro aprova ou não aquilo que eu faço. Eu me liberto. Isso se chama liberdade. Jesus veio para nos libertar. A gente entende isso como a salvação, como vamos para o reino dos céus. E eu estou entendendo hoje que Jesus veio nos dar a faculdade de reconhecermos quem somos, para que a gente se liberte e não precise criar figuras, criar imagens, criar personagens que não somos. Toda vez que a gente se esforça para ser quem não é, a gente gasta energia. E essa energia depois vai fazer falta para a saúde, vai fazer falta para o pensamento, vai fazer falta até mesmo para os nossos prazeres verdadeiros. As ferramentas são muitas. O autoconhecimento é um caminho, é um caminho. Os métodos de seguir são vários. Medita, ora, pensa, recolhe-se. São vários os métodos para o autoconhecimento, né? Um caminho do autoconhecimento. É esse o nosso convite, é o convite que Jesus nos fez. E eu repito aos irmãos. Muito obrigado a todos, um excelente domingo.